Olá para você que nos escuta. Hoje eu e a Laura temos uma convidada super especial, a Carol Polita, ou só Polita, ou só Carol, acho que para os íntimos, formada em Engenharia Mecânica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ela, nas horas vagas, ou melhor, na maior parte das horas, compartilha todos os seus conhecimentos nas redes sociais. Vocês encontram a Carol no Polita C no Instagram e no Polita C no Twitter. Bom, o tema de hoje, do nosso Além do Beyond the Grid, é do podcast do CEO da Alpine, das duas Alpines, né? Enfim, da parte da Fórmula 1 e da parte esportiva, que ele comenta sobre as dificuldades de guiar uma equipe, também sobre os pilotos e algumas fofocas ali, que ele vai muito mais além, que a gente vai comentar aqui. Bom, quero dar boas-vindas a Carol e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu adorei essa introdução, eu achei chique. Chique. Boa noite, meninas. Bom, hoje a gente está aqui mais uma vez para o Além do Beyond the Grid. Eu queria agradecer primeiramente a todo mundo que escutou o Beyond the Grid, o Além do Beyond the Grid do Charles Leclerc, que foi realmente muito legal de participar e de ter produzido aquilo. E hoje a gente está aqui para um assunto super diferente. A gente vai falar de uma equipe, apesar de a gente ter puxado um pouco para a Ferrari no episódio passado. Mas eu acho, assim, eu fiquei muito feliz que a gente está gravando depois do GP da Austrália. Eu acho que tiveram alguns acontecimentos ali com o Ocon e o Gasly que favoreceram esse episódio. Eu tô muito feliz, de verdade. Não, mas sim. Fortes emoções. Fortes emoções. E eu acho que faz um contraste muito legal com que o Lawrence Rossi, que para quem não conhece é o CEO da Alpine, falou que a amizade deles é super tranquila e não sei o quê. E aí teve o vídeo do Eu Adoro Ser Seu Amigo, né? Dos dois, depois do GP. Então, assim, é uma relação complicada, que forma uma equipe que para mim é meio complicada. Mas a gente vai falar sobre tudo isso ao longo do episódio. Bom, eu acho que a gente pode começar ali do início. Ele fala um pouco da vida pessoal dele, ali, da formação, das experiências, e ele deixa bem claro que eu acho que apesar dele ter começado como engenheiro, hoje ele leva uma vida totalmente de executivo. E eu acho que ao longo da entrevista também ele dá a entender que, tipo assim, é mais sobre dinheiro e enfim, é sobre corrida também, mas ele deixa bem claro que é bastante sobre negócio, sobre dinheiro. Lá no fim, ele eu acho que deixa mais claro isso ainda, quando ele fala, tipo, obrigado, Liberty Media, isso aqui, enfim, né, Fórmula 1 é um entretenimento e tudo mais. Então, a gente vai ver a visão nesse podcast aqui de um executivo. Então, é realmente a visão mais dinheirista da coisa, porque eu acho que quando a gente escuta o atleta, a gente escuta mais a visão esportiva, e quando a gente escuta, enfim, a pessoa que manda lá em cima, com o que ela se importa de fato. Porque eu fiquei pensando quando tava ouvindo, assim, poxa, a Alpine não tá ganhando, que ruim. Mas enquanto eu escutava ali, ele tava achando excelente, porque ele falou, a Alpine melhorou muito e as vendas aumentaram muito, e é o que me interessa. Ou seja, enquanto a gente tá ali frustrada, tipo, nossa, que ruim, né? Gasly ou Ocon lá em P10. Pra ele tá tipo, excelente, eles apareceram na TV um monte e vendeu meu carro. Parece que é isso. Uma coisa que me chamou muito a atenção logo no começo do podcast foi que ele falou assim que ele e o pai dele sempre gostaram muito de automobilismo, mas como hobby. E que ele não podia ser piloto porque ele precisava de uma profissão de verdade. E é muito engraçado que logo ele já emenda. Não, né? É que na época eu não podia considerar e tal. Então ficou uma frase muito engraçada, me chamou muita atenção, porque tipo, poxa, hoje eles gerenciam uma equipe de Fórmula 1 que coloca as caras através de dois pilotos. Então foi uma fala assim muito engraçada, que ele fala assim que ele precisava de um emprego de verdade. Eu acho que, tipo assim, quando ele começa a falar disso, e aí o que a Priscila falou sobre ele falar que precisava de uma profissão de verdade e tal, e aí também sobre a questão dele não estar, entre aspas assim, né, não estar frustrado com a Alpine perdendo,
E aí ele fala uma coisa que eu reflito muito, assim, principalmente para as equipes lá do meio para trás do grid, né? Ali depois da Ferrari, Mercedes, Aston Martin hoje, né? E Red Bull, a gente tem umas equipes que a gente, pelo menos eu sinto que a gente não dá muita atenção. E aí eu fico refletindo será que a Alpine realmente melhorou? Porque, como ele falou, eles estão ali no mesmo lugar do ano passado. No ano passado eles estavam no mesmo lugar do que eles começaram, né? A Alpine em si. Porque antes da Alpine ser a Alpine, eles eram Renault. E aí eles tinham vindo de uma temporada bem mais ou menos, não sei o que. E agora eles estão numa posição que é, entre aspas, melhor. Mas a gente sabe que, por exemplo, se fosse o Toto Wolff ali, né, que é diretor de equipe, não o CEO, ele estaria tipo, nossa, a gente não tá ganhando, então é horrível. Como o Otmar Zafal, né, no Girl the Grid dele, no Beyond the Grid dele, no ano passado, falou. E aí, como ele é o CEO e ele só basicamente se interessa pelas vendas, aí ele falou, tipo, a gente tá melhorando, não sei o quê. E, tipo, essa é uma visão muito engraçada. Porque agora o André, que era o diretor de equipe da McLaren, no ano passado, passa para uma visão do CEO esse ano, porque agora ele é o CEO, né? Não é mais diretor de equipe. Então eu fico me perguntando assim, porque a gente nunca consegue ver muito esse lado durante a temporada da Fórmula 1, justamente porque a gente não tem contato com esse lado, e eu acho que foi muito interessante o Beyond the Grid trazer isso para a gente ver um pouco mais disso, porque geralmente a gente gosta muito do lado competitivo, mas tem esse lado também de negócios que é estranho e legal ver ao mesmo tempo. Eu acho uma coisa muito interessante, né, desse podcast dele, que a gente pode ter a noção, é assim, ele é preocupado, obviamente, em ter a equipe na Fórmula 1, mas em entregar o comércio, né? Ó, a Dora chegando. Entregar o comércio. Então, assim, depende do que ele prometeu para os patrocinadores. Então, se ele prometeu para os patrocinadores que a equipe vai ter o mesmo desempenho do ano passado, então se a equipe tá com o mesmo desempenho, então para ele tá tipo top. Então, assim, para ele não. Ele, obviamente, que ganhar seria melhor, colocar a marca dele mais em cima, mas ele tá entregando o que ele prometeu, né? Então, eu acho que tem essa visão, igual a Lau disse, ele, tipo, é diferente, porque a gente pensa assim, pô, você é um chefe de equipe, você é um piloto, não, a gente tem que melhorar, a gente tem que vencer. Mas ele não, cara, o negócio tá indo bem. Ele até comenta que a marca aumentou em 3 vezes mais nos Estados Unidos, tipo, depois que a equipe colocou o nome Alpine na Fórmula 1. E daí você fica assim, caramba! Então, é uma visão muito, muito de negócio mesmo. E até por ele ser francês também foi uma coisa que me deixou assim, enfim, uma surpresa, né? Porque ele ficou muitos anos nos Estados Unidos, estudou lá nos Estados Unidos e ele tem bem uma visão de negócio para lá. Então ele fica feliz de ter expandido os negócios para os Estados Unidos. Ele fala para a América do Norte, mas a gente compreende que é para os Estados Unidos. E ele fala até depois, mais pra frente, quando ele vai falar lá da Fórmula 1, tá? Mais nos Estados Unidos, ele vai falar que adora, né? Então, assim, tem bem essa visão de negócio mesmo. E, enfim, eu já queria já puxar depois, porque, enfim, né? A gente tava ali falando que a parte esportiva era quase um segundo plano para ele, mas ele deixa isso bem claro quando o entrevistador pergunta. Eu acho que ele pergunta, eu não me lembro exatamente o momento, mas ele fala assim: os dois pilotos são franceses. Isso faz alguma diferença para você, eles serem franceses? E ele fala tipo: claro que não faz a menor diferença para mim eles serem franceses. Isso aí foi, assim, totalmente sem querer o Pierre e o Esteban serem da mesma vilarejo, que é minúsculo, foi totalmente sem querer. E depois acho que ele, não sei se nesse momento que ele fala também que a Alpine é meio britânica, então ela tipo, ela é francesa, mas ela usa roupas britânicas, então tipo, ele perdeu um pouco esse
esse sentimento que eu acho que os franceses carregam muito. Beleza, ele acha, é francês, ok, só que eu sinto que ele perdeu, assim, ele fala de um jeito bem, tipo, sou um cidadão do mundo, isso aqui são negócios, business is business. Ele tem muito essa posição, né? Que a gente fica meio. é, Mas é igual quando ele é perguntado sobre os pilotos, né? Tipo, ele falar sobre os pilotos, ele sempre mantém essa posição de tipo, são números. E é muito engraçado, porque o podcast inteiro você entende que o negócio dele é número. É o que vocês falaram no começo ali. É número. Então, enquanto os números estiverem bons, tá tudo certo para ele. E é uma visão muito diferente do que a gente fã de automobilismo, ou que cria conteúdo sobre automobilismo, que consome muito conteúdo, tá acostumado. Porque a gente tá vê a emoção e vê aquela garra. E pra ele, tipo assim, cara, são números. Então é uma visão muito diferente mesmo. Tá, aí, mudando um pouco de assunto, mas a Pri ali no começo, ela falou sobre o Lawrence, e aí ela fala que ele era, que ele falou no podcast, que ele era um engenheiro, né? Antes de virar aí o homem dos negócios. Carol, você que é engenheira, você mudaria para os negócios por dinheiro? Olha, provavelmente. Eu acho que assim, é muito engraçado, né? Porque você depende muito. Eu acho que ele tá numa posição onde ele tem muita, tipo, gestão de pessoas e tem que ter muito essa questão do jeito de falar e das negociações. Não acho que todo engenheiro consiga fazer isso, porque engenheiro normalmente tem uma séria problemática com comunicação. Mas eu acho que eu mudaria. Eu acho que eu viraria uma businesswoman, assim, super uau, fazendo negócios, vendendo os meus carros. Não, e ainda sobre isso, mas eu conheço, meus pais são engenheiros, hoje eles não trabalham mais com engenharia, e eu conheço muita gente que, tipo, se formou em engenharia, até trabalhou um tempo enfim, a vida foi levando para outros rumos, assim, talvez tenha acontecido com ele também, de as oportunidades terem surgido e ele ter abandonado o técnico ali, né? Não, mas isso acontece muito na engenharia. É muito comum você ver, por exemplo, engenheiro no mercado financeiro. Você vai ver a galera que trabalha com o mercado financeiro, tem muito engenheiro, muito engenheiro. Tem muito engenheiro que sai e vai para a área de programação. Tem de tudo, assim. E eu acho que, assim, a área de negócios é um pouco mais incomum, se a gente que eu falei pra vocês. Assim, normalmente o engenheiro não tem muito traquejo, assim. Mas é uma área onde você vê, tipo, a galera se espalha mesmo. Eu sempre brinco, assim, quando alguém vem falar comigo, assim, sobre fazer engenharia, eu falo, cara, não vai com a tua mente, tipo assim, não, eu vou fazer engenharia porque eu quero trabalhar projetando tal coisa. Eu falo assim, vai com a mente aberta porque você vai entrar lá e você vai ver que tem, tipo, um mundo de possibilidades. Mas, realmente, a área de negócios é mais inusitada. E, gente, teve uma parte da entrevista do Ocon, eu acho que da entrevista do Ocon, da entrevista dele quando ele vai falar sobre o Esteban Ocon, e aí ele fala que não existe, eu não sei, o que eu entendi foi que ele falou que meio que não existe piloto 1 e piloto 2 nas equipes. Vocês lembram disso? E eu não entendi se foi exatamente isso que ele quis dizer, ou se tinha exatamente o piloto 1 e o piloto 2, ou se não tinha. Se era uma coisa da cabeça de quem vê de fora e que eles não fazem essa diferença lá dentro. Eu acho que é isso, né? Eu entendi assim, né? Eu entendi igual você, assim, que não tem, né, não existe a diferenciação. E é o que eles estão tentando passar, né? Desde o início. Porque desde o início tá todo mundo, tipo assim, meu Deus, clima tenso entre os brodes franceses, o que será que vai rolar? Em última conta, Assim, ainda rolou muro. Mas... eu acho que eles estão tentando passar isso. Mas quando ele falou, tipo assim, porque não existe piloto 1, 2 na Ferrari, nem na Mercedes, e eu achei aquilo um tanto engraçado. Eu falei, eu não sei quem ele tá tentando enganar com isso. Porque talvez agora na Alpine realmente não tenha piloto 1 e 2. Mas na história da Fórmula 1, nós temos, sabe, corridas claramente em que a gente escuta um rádiozinho tipo, fulano, tira o pé que o ciclano vai passar, tipo, sabe? Então,
Eu acho que é uma discussão muito engraçada, que toda vez que vem à tona essa discussão de tipo, ordem de equipe, piloto 1 e 2. Eu falei assim, cara, isso é mais velho que andar pra trás na Fórmula 1. Todo campeão mundial tem algum histórico de ter um piloto escudeiro. Desculpa, você não ganha o título sozinho. Não tem como. E a gente viu muito isso. Não tem como o cara ganhar um título sozinho. Então, é inocência da nossa parte achar que as equipes que estão lá na ponta disputando o título não vão ter piloto 1 e 2. Às vezes os pilotos que estão ali no. Às vezes as equipes que estão no meio ali, que são o meio de pelotão, talvez não tenha. Mas as equipes que disputam títulos, vai ter ordem de equipe. A equipe vai fazer o que for preciso. E eu acho assim, que às vezes gera assim, uma problemática enorme sobre isso. E tipo, cara, o piloto não ganha título sozinho. E a gente viu que isso foi um dos problemas da Ferrari do ano passado. Que foi essa falta de, tipo, dinâmica da equipe colocar os pingos nos is. Se é certo, se não é, não sei. Mas que sempre foi assim e que funciona assim na Fórmula 1, é o jeito. Pois eu acho ainda mais engraçado quando tem uns fãs brasileiros que falam isso, porque a gente tem aí, tipo, o Rubinho Barrichello, que ele é conhecido como o escudeiro do Michael Schumacher. E o Felipe Massa também foi conhecido como escudeiro. Então, tipo, como é que a gente está dizendo aqui que não existe esse negócio? E a gente presenciou isso no passado, querendo ou não, porque o Tcheco brigou pelo campeonato no começo do ano. Não foi. Ele ganhou algumas corridas porque ele tinha uma Red Bull na mão. Ele ficou nos pódios porque ele tinha uma Red Bull na mão que era simplesmente dominante no ano passado. Então era impossível ele não ficar ali em acho que 10 primeiras corridas, ali um pouco perto do Max, e nem foi tão perto assim. Então, e além das diversas vezes que ele defendeu outros pilotos para salvar o Max, como foi o caso de Abu Dhabi. Tipo, como assim tem gente que não vê isso? E sobre as equipes do meio e trás do grid, eu duvido. Assim, eu vejo um pouco de favoritismo com o Esteban Ocon, agora na Alpine. Pode não ser tão transparente assim para a gente, mas eu acho que, obviamente, eles têm alguma, assim, entre aspas, uma preferência, porque o Ocon tá ali há mais tempo. Ele estava ali desde a Renault. Ele tem uma lealdade pela equipe maior, querendo ou não, do que o Pierre Gasly, que acabou de chegar, que foi leal muito tempo, por muito tempo a Red Bull, mas saiu agora e agora está ali começando uma história com a Alpine. Então eu não acho errado eles terem uma preferência, de novo, entre aspas, pelo Esteban Ocon. Eu acho isso certo. E aí, e eu acho que isso transparece um pouco quando ele fala muito mais do Esteban Ocon no podcast. Falou sobre a evolução do Ocon na Fórmula 1 e tudo, e ele mostrou que realmente seguiu a carreira do Ocon ali, e não é de hoje. Então, acho que, assim, eu acho que para quem, isso tinha que acabar, tinha que deixar piloto disputar entre si, não sei o quê. Eu concordo que eles devem disputar entre si, mas não é por isso que não deve ter jogo de equipe. Porque senão, como a Carol falou, campeonato não se ganha sozinho. Então, nunca vai funcionar e a equipe nunca vai ganhar um campeonato sem definir um piloto que para ela merece ganhar mais, ou para que ela merece estar ali na frente e que está sendo melhor no carro. Sobre a relação do Ocon também com a Alpine, me corrija se eu estiver enganada, mas eu acho que o Otmar era chefe dele na Force India também, não era? Então talvez essa relação também seja mais próxima. Enfim, Gasly ficaria, no caso, muito distante, né? A única relação seria, eles são franceses, mas como o próprio Laurent ali disse, não importa se eles são franceses, então, sei lá. Eu acho que eu concordo com a Lau disse. Assim, ele tá na equipe, conhece a equipe há muitos anos, né? Então, obviamente que vai ter essa proximidade, e às vezes até porque realmente a equipe já tá acostumada, já sabe como que o cara trabalha, já sabe o dia a dia, a rotina do piloto.
enquanto como um funcionário novo. Que a gente também esquece um pouco isso com o piloto. Ele é o piloto, mas ele é um funcionário. E ele é um funcionário novo que tá ali entrando numa equipe nova, conhecendo, entendendo. Um jeito de trabalhar provavelmente diferente que ele tinha ali na AlphaTauri, que ele teve na Red Bull. E sobre, né, o CEO falar bastante do Ocon, ele fala da trajetória do Ocon com muito orgulho, e que ele estava no radar há muito tempo, que ele disputou com o Max, com o Charles, a gente sabe, tem aquelas fotos fofíssimas deles, todos assim, criancinhas, com a mais bonitinha deles disputando os karts lá pela Europa. E eu acho muito engraçado quando ele fala do Gasly, eles falam muito sobre futebol. Ah, é verdade. Né, que tipo, o Gasly tava assim, ai, será que serei piloto? Será que serei jogador? Ah, serei piloto porque vai ser mais fácil, tem menos gente. E eu fiquei pensando, gente, que universo que esse pessoal vivia, que ser piloto ia ser muito mais fácil, né? Então, é matemática, lógica, não era muito forte dele, né? Porque, tipo, assim, são 10 vagas. Quer dizer, 20 vagas, né? São 10 não sei de onde que ele tirou. É, bizarro. Então, assim, é engraçado, assim, quando ele fala dos pilotos dele também no podcast, assim, mas essa fala do... E daí foi engraçado que daí, tipo, eu esqueci o nome do host do programa. E ele fala assim, não, então, mas é quando o Zidane virou embaixador, eles ficaram muito empolgados. E daí o senhor não sabe muito bem como falar sobre aquilo. Eu falei, gente... É muito engraçado. E, de novo, tipo, você vê que o cara trata os pilotos como realmente dois funcionários, dois números, no qual estão entregando um resultado para ele. Puxando um pouco mais por essa parte dos pilotos e tal, ele fala muito, de novo, sobre o Ocon, falando sobre isso de novo. E eu, assim, eu acho o Ocon que ele é muito esquecido, às vezes, no grid. E a gente acabou, pelo menos eu, acabei não acompanhando muito a trajetória dele. Porém, eu ainda assim vejo um pouco de avanço dele na Fórmula 1. E eu acho que é impossível não ver. Mas vocês dois, como é que vocês enxergam o Ocon? Tipo, tirando a trajetória dele até hoje, passou pela Force India, passou pela Renault, tá passando agora pela Alpine. Como é que vocês tiram a trajetória dele até agora? Contigo, Carol. Eu concordo com o que você falou do gênero, assim, na verdade eu tenho a mesma perfil, que assim, eu acompanhei pouco o Ocon, né? Principalmente na primeira fase ali na Force India, né? Que depois ele ficou 1 ano sem assento, até entrar na Renault. Mas eu acho que ele foi um piloto que foi muito bem nas categorias de base. Ele foi um nome que chamou a atenção. Se a gente lê o histórico dele, ele foi muito bom. Mas é isso, ele sempre ficou naquele meio de grid e acaba que a gente meio que esquece. Por exemplo, o Checo é um dos maiores exemplos. Que assim, a gente começou a falar mais sobre ele, instigar mais sobre a figura do Checo, quando ele ganhou, não sei o que, no final de 2020. E depois ele foi daí pra Red Bull. Então, eu acho que o Ocon é mais ou menos a mesma coisa. É um bom piloto, mas é aquele piloto que tá sempre no meio do grid. Então, a gente meio que nas outras disputas, a gente sempre acaba esquecendo. Porque eu acho assim, se um piloto é muito bom, a gente fala muito, e se um piloto é muito ruim, a gente também fala muito. Uhum. Vi de pilotos muito ruins que passaram os últimos anos na Fórmula 1, que eu não vou ficar citando nome, porque, né? Mas, então a gente fala muito quando eles são grandes promessas e grandes nomes, e também quando é muito ruim. E acaba que essa galera ali que fica no meio do grid, a gente meio que tipo, não, ele tá mais um ano na Fórmula 1. Que legal, bacana. Então ele sempre foi uma figura assim, que eu sempre curti ele ali, sempre achei que ele entregou bem pros carros que ele tinha, se adaptou bem às equipes. Teve certos problemas com companheiros de equipe, mas é bem isso. Pra mim é o piloto do meio do grid que a gente às vezes acaba esquecendo. Porque às vezes a gente lembra quando ele aparece, tipo, nossa, ele está em quarto, ele está em terceiro. A gente fica tipo assim, gente, esse nome aqui, o que tá fazendo? Gente, não é uma Mercedes, não é uma McLaren, não é uma Ferrari, é uma Alpine. Olha, tá aqui. Então, meio que acaba sendo isso. Eu acho que ele é um bom piloto. Ele segura a vaga dele na Fórmula 1 por mérito.
Mas é isso. Eu vejo muita trajetória dele meio como a do Checo, assim, sabe? Que é um piloto de meio de grid, é bom no que faz, mas acaba ficando ali. Carol, eu concordo com tudo que tu falou. Apesar de adorar o Ocon, de vez em quando me acontece assim, tipo, ele saiu da corrida, passa, tipo, sei lá quantas voltas e eu, ué, cadê o Ocon? Ele saiu da corrida? Gente, mas que horas foi isso? Deu problema no carro, ele parou no pit e ficou lá. Nossa, a câmera não mostrou, ninguém falou nada, e eu que tava até me importando com ele, me perdi, sabe? Tipo, quando vi, ele saiu da corrida. É exatamente isso, entendeu? Eu acho que esse ano a gente tá falando um pouco mais sobre ele, porque tá com esse negócio com o Gasly, tipo, que tá todo mundo assim, o que vai acontecer? Porque a gente quer o quê? Porque a gente gosta de falar, mas a gente gosta da fofoca também, vamos ser sinceros. Então a gente tá naquela expectativa, assim, do que, o que vai acontecer nessa equipe. Falando um pouco, tu falou da trajetória dele ser parecida com a do Checo. Tu acha que se ele fosse para uma equipe melhor, não vou colocar Red Bull, mas ali na Mercedes, Ferrari, tu acha que ele conseguiria entregar bem ou... Não sei, eu ia dizer como o Checo, mas eu não acho que o Checo entrega mal. É só às vezes que ele deixaria a desejar um pouco, sabe? Mas assim, como é que tu acha que ele ia performar por ali? Fãs de Ocon, me desculpem. Mas eu acho que ele seria um ótimo segundo piloto. Eu acho que ele seria um ótimo... Gente, ele seria um ótimo escudeiro. Sabe, assim, você ter, tipo assim, um George Russell disputando o campeonato e ele ali de escudeiro do George Russell, uma coisa meio assim. Infelizmente, eu só consigo chegar ali assim. Eu não consigo pensar nele numa figura disputando o campeonato. Pode ser que eu esteja totalmente errado e se um dia ele pegar um carro bom, ele faça estrago e cai minha boca e eu tenho que falar assim, gente, Ocon calou minha boca. Mas eu vejo ele muito na figura do Checo mesmo, assim, que seria um ótimo escudeiro. Vai ter um bom desempenho, mas ele vai ter um companheiro de equipe que vai ofuscar o talento dele. Carol, totalmente off-topic, não totalmente, mas enfim, é porque tu comentou do George Russell e aí eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu, realmente, George Russell calou a minha boca, porque eu ficava tipo, eu não gosto de George Russell, ele, quando chegar na Mercedes, vocês vão ver, ele não é tudo isso não, tá? Enfim, eu ainda não gosto muito dele como pessoa. Eu aceito ele como piloto porque ele é bom, ok, beleza, tudo bem, calou minha boca, não falo mais nada, parabéns aí, George Russell, valeu aí o pódio, sei lá, qualquer coisa. Então, sei lá, eu fiquei pensando, porque eu jurava que o George Russell ia ser, tipo, o segundo piloto, e não foi, né, então eu fico pensando no Ocon também, sabe, tipo, pô, será que eu tô achando que ele é segundo piloto, chega lá e ele vai ser um George Russell, que eu falava mal? Exatamente, pode ser o contrário. Pode ser que ele chegue numa equipe de ponta, dê 2 tiros e fale assim, uhul, cheguei. E daí a gente fala assim, opa, chegou. Novo Alan Prost. Fala, Lau. Não, eu ia dizer que eu ia puxar o off-topic do Russell, mas aí eu resolvi deixar para um eventual episódio, né? Já sabemos quem convidar. Não, sim, com certeza. Cara, eu queria já puxar para o assunto do Ocon versus Gasly, que o entrevistador toca no assunto, né? Que seria quase inevitável, né? E ele perguntar ali se... Enfim, tem a treta ali entre eles, né? E, nossa, e ele fica falando um tempão ali, né? Tipo, meio que... Não, isso aí era coisa da infância deles. A situação hoje está totalmente em paz. E aí, por que puxar isso aqui? Justamente por causa da corrida desse final de semana na Austrália, que, enfim, acho que foi culpa do Gasly ali, a Carol pode explicar melhor, mas não sei de quem foi exatamente a culpa, se foi do Gasly ou foi do Ocon, que eles se bateram feio. E aí depois estavam lá gravando um vídeo, os dois bem duros, olhando para a tela fixamente, falando que tava tudo certo, que foi totalmente acidente de corrida. Nós somos melhores amigos, sabe? Pareceu só uma coisa muito forçada. Assim como a resposta dele também, achei estranho. Então, ali, sinceramente, se não fosse as declarações desesperadas da equipe, eu acho que viria uma punição pro Gasly. Só que a gente tem que lembrar que
que o Gasly não pode levar nenhum ponto na carteira até maio, que é quando começa a vencer os pontos que ele tem. Porque ele já tá no, ele já tá no limite da pontuação da carteira dele. Se ele fizer mais um, ele perde uma corrida. Então, eu acho que a equipe deu uma abafada, falou assim, Esteban, você não vai reclamar, você não vai falar nada sobre, porque senão vai ficar ruim pra equipe. Eu, sinceramente, acho que só não rolou punição por causa disso. Porque ali foi uma errada feia do Gasly. E, assim, o vídeo deles dois travadíssimos. Sabe, assim, como parece quando a mãe da gente pedia pra gente abraçar o irmão, quando a gente briga? Não sei se por quem tá escutando não tem irmão, se tem um colega, um primo. Com quem você já brigou e alguém te obrigou a fazer as pazes na hora? Aquele vídeo passa essa vibe, assim. Sabe, assim, tipo, totalmente forçado. Os dois, assim, travadaços. Mas a minha opinião é essa, que eu acho que se não fosse a Alpine ali, tipo, contendo danos, ou teria uma puniçãozinha ali, pelo menos no ponto na carteira pro Gasly. Eu não vou falar como se eu soubesse, porque eu vou confessar que chegou ali na volta, acho que 40, e aí eu simplesmente desisti da corrida, porque, né, vamos combinar, 2 horas da manhã, não tava com muita coragem, não. Porém, eu acho que eles estavam indo tão bem até ali, no caso de se manter ali na zona de pontuação, e foi um tremendo erro do Gasly, porque ele não só tirou o companheiro de equipe dele da pista, como ele tirou pontos da equipe. E, tipo, isso é muito importante, por quê? Porque a Alpine não tá na melhor situação agora. Nas últimas 2 corridas que a gente teve antes do GP da Austrália, apenas um piloto, se eu não me engano, em cada corrida que ficou ali na zona de pontuação. E, tipo, ficou nas pontuações ali baixas. Acho que o 8º, no 10º, por aí. E, tipo assim, foi algo que é um erro muito grosseiro dele. E aí vem o caso, né, da polêmica deles dois. Que, sinceramente, quando saiu e quando anunciou, né, que o Gasly ia ser colega de equipe do Ocon, eu não me liguei muito nisso, porque, tipo assim, quando um piloto vira companheiro de equipe, no instante eles ficam tipo, tudo bem, sabe? Isso já aconteceu antes com outros pilotos que não tinham, assim, a melhor amizade, tipo o Kevin Magnussen e o Hülkenberg agora. A gente tem um exemplo bem ali, sabe? Tipo, eles não são os melhores amigos do mundo, né? Mas eles estão bem até agora. Não vi nenhum atrito entre eles, não se ameaçaram ainda de morte, né? Como o Nico Hülkenberg quase fez com o Kevin Magnussen uma vez. Que ele pegou uma faca desse tamanho. Pois mas eles dois estão ali e, tipo, tá. Eu não imaginava que ia acontecer isso, justamente também por causa do final do ano passado, quando o Ocon reagiu super bem com as sabe, com as provocações que o Alonso estava dando ali nele no final da temporada, que eu não entendi absolutamente nada, porque até ali eles estavam super bem, super amorzinhos, e do nada o Alonso começou a atacar o pobrezinho do Ocon, porém ele lidou super bem ali. E aí veio e aconteceu essa burrada. Vocês acreditam que isso muda alguma coisa ou, tipo, não, vida que segue? Olha, eu acho que a equipe tá contendo muito. Se tá acontecendo alguma coisa, a equipe tá contendo muito bem. Né? Relações públicas da equipe tá contendo muito bem. E eu acho que vai continuar contendo. Porque é diferente, por exemplo, do Alonso, o Gasly e o Ocon já são de uma geração que os pilotos foram moldados para pilotar e para dar entrevista. Então, assim, você vê que são pilotos que são polidos na hora de falar, né? Então, que dificilmente soltam farpas para companheiros, etc, etc. Então, se acontecer alguma coisa, vai ter que acontecer algo muito grande para a gente ficar sabendo. Se tem pequenas farpas entre eles dentro da equipe, eu acho que dificilmente vai vazar isso, sabe? Eu acho que a equipe vai tentar conter ao máximo.
E do Alonso, eu acho que, sinceramente, depois que ele anunciou que ele tava saindo pra ir pra Aston, ele ligou o modo aposentadoria da Alpine. E, tipo, não tô nem aí, eu vou falar o que eu quero, fazer o que eu quero, eu não quero mais aguentar esse cara, eu não vou mais aguentar. E assim, tanto que eu sempre fico naquela expectativa assim, diz que ele deve, acho que o contrato dele é de 2 anos, Caston, né, do Alonso. Eu fico pensando assim, será que ele vai fazer alguma coisa com o menino Stroll quando ele estiver se aposentando? Assim, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, por enquanto tá tudo muito bem. Eu fico assim, será que ele vai aprontar alguma coisa? Mas eu acho que é isso. Mas enfim, se tá acontecendo alguma coisa ali interna, eu acho que a equipe vai manter ali dentro. Eu acho também, eu tava até pegando ali num trecho da entrevista que ele fala, tipo, eu só quero que eles sejam adultos e profissionais, tipo assim, eu não me importo nem um pouco com as briguinhas deles, aqui dentro eles têm que ser profissionais, eu não sou o pai deles, não sei o que lá, então, tipo assim, ó, a briga de vocês tem que ficar daqui pra fora, daqui pra dentro, vocês podem disputar na pista ali, competição, beleza, mas aqui dentro tem que ser profissional. Ele rasgou elogios pra maturidade do Gasly, né? Então, assim, ele falou um montão, nossa, porque ele é bem maduro, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, sei lá, eu acho que a equipe tá contando bem isso, assim, né? O vídeo dele foi bem espontâneo, né? Contando que tava tudo bem na corrida. Então, eu acho que tá tudo sob controle. Eu adorei que o lema dele nessa entrevista foi tipo, não me importa, façam o que quiser, só deixe minha marca em paz. É, Sim. a comida de rabo ali depois da corrida deve ter vindo do chefe de equipe, porque, igual você falou, as duas Alpines estavam pontuando. O Gasly estava um pouco para cima e eu acho que o Ocon estava em 10º. Uhum. Tanto que eu tava olhando o Ocon porque eu falei, pô, ia ser legal se o Piastri passasse ele, né, pro Piastri pontuar em casa. Então, Foi você, né, Carol? Pode fui falar. eu, certeza. É que eu falei assim, pô, já que a Ferrari tá ruim, eu vou zicar os outros também. Já que a minha equipe não vai pra frente, eu vou encher o saco das outras. Da única vez que eu pensei bem de uma McLaren, aconteceu um desastre com uma Alpine. Então, daí... Viu? Falando em Piastri, Laura, tu quer comentar ou a gente já pode ir pro assunto talvez mais polêmico da entrevista? Não, pode ir, já tô empolgada para esse assunto já. Bom, Oscar Piastri, para quem não sabe, para quem nos escuta e não faz ideia, o Oscar Piastri recusou de um jeito bem estranho a vaga na Alpine. Sim, no mundo de hoje, em que nós temos apenas 20 vagas na Fórmula 1, que são raríssimas, ao contrário do que o Gasly pensa, elas são muito difíceis de você conseguir. Você precisa ter talento e muito dinheiro. Muitos contatos, além de muito dinheiro. Ou seja, é muito difícil chegar na Fórmula 1. E o Oscar Piastri estava simplesmente com 2 vagas na mão. Ele estava com a vaga da McLaren, que até então a gente não sabia, e ele estava com a vaga da Alpine, porque ele é a reserva da Alpine. E aí ele recusou a vaga da Alpine, assim, no Twitter, tipo, não, eu não tô na Alpine. Quem disse que eu tô na Alpine? Né? E, enfim, essa é a treta, para explicar assim, resumidamente. E aí, bom, aí, obviamente, o entrevistador pergunta para ele, né, sobre, enfim, todo o acontecimento com o Oscar Piastri, né, se afetou eles ali, enfim, como é que eles encararam todo aquele acontecimento, super chato, né? E eu queria chamar a atenção para uma parte da entrevista que é bem no final, quando o entrevistador pergunta para ele se o Oscar Piastri era bem-vindo na Alpine. E ele disse que não sabia dizer. O que eu achei, tipo... Pô! Aí depois ele diz assim, não, porque... não vamos guardar rancor, né? Que isso? Tipo, sou adulto, mas eu senti um leve rancor, assim, tipo... ele recusou a vaga de um jeito bem mal educado, né? Ele poderia ter dito pra gente, opa, não vou querer a vaga. E não ter postado no Twitter. Não, eu tava escutando o podcast no ônibus hoje, né? E quando ele falou isso, eu fiz uma cara meio assim, tipo, é mesmo. Sendo que, vamos lembrar aqui que em Drive to Survive, além de outras entrevistas, porque a gente não usa Drive to Survive como fontes, porém, o Otmar Zafalner, que é o diretor da equipe da Alpine,
falou que simplesmente recusou o Daniel Ricciardo. Porque, por causa das coisas que tinham acontecido com a Renault. Tipo assim, não foi o fator decisivo e tal, mas foi uma coisa que, tipo, lista prós e contras, sabe? Tipo, os prós lá, vencedor de corrida, etc. E o contra lá, bem grande assim. Saiu da Renault sem avisos. Tipo, galera, vai dizer que não tem rancor? Vamos ser bem realistas aqui, que eles nem eram a Alpine ainda quando o Ricciardo saiu e eles guardaram rancor pela Renault. Então, assim, né? Vamos combinar daí. E aí, puxando para esse negócio sobre o Oscar Piastri, eu acho que esse foi um dos fatos mais que eles abordaram, no caso da Netflix, abordou com mais realismo, sabe? Com o Optimus a Fauner, porque ele foi um personagem para mim que foi, tipo, totalmente surpreendente, porque eles focaram muito no Optimus durante toda a temporada, e eu fiquei, tipo assim, eu não vi esse homem a temporada inteira, eu tô vendo ele agora pela primeira vez, tipo, na série. E aí eles abordaram isso, e aí a fala dele, do Laurent Rossi, que é o CEO que falou no podcast, combinou muito com o diretor, que os dois falaram sobre a lealdade do Oscar Piastri. E aí, quando o apresentador do podcast pergunta assim, você considera o Oscar desleal? E ele diz, eu não acho que o Oscar é desleal, não sei o quê. Eu discordo um pouco, porque dispensar a equipe pelo Twitter, eu acho um pouco desleal, Eu acho que eu concordo com você, assim, que a forma com que ele fez revela que ele é um garoto de 20 anos, né? Que ele é um. Como eu te diria aqui no meu estado, ele é um piá de prédio. Então, foi muito feio, né? Tanto que ele até comenta que eles repensaram sobre a academia, tipo, como que vai ser a academia da Alpine agora, porque, tipo, eles levaram, pra eles foi um puta baque, né? Tipo, o jeito que tudo aconteceu. Assim, não foi legal a equipe só jogar que o garoto ia ser o novo piloto, porque, pouco eu entendi, eles não falaram com ele, só anunciaram para rebater o anúncio de saída do Alonso. Não foi legal o jeito que ele falou, e eu tenho certeza que ele fechou uma porta. Se eles falam de, a gente não guarda rancor. Gente, eu guardaria rancor sim. Se fosse da minha equipe, você vai, nossa, ele é um super piloto. Vou deixar morrendo de fome. Na minha equipe não entra. Nossa, ele é a melhor promessa, não é? Eu encontro outra. Eu seria totalmente assim. Porque não foi legal, cara. Eu entendo ele ter ido procurar outra solução. Porque realmente não estava previsto para ele entrar na Alpine para 2023. Então, entendo o Piastri não ter ficado na Alpine, mas o jeito que tudo aconteceu é bizarro, bizarro. E, gente, assim, né? Igual a Carol falou, tipo, não guarda rancor. Gente, guarda sim. E a minha opinião técnica como economista, do tipo, todas as decisões são racionais. Cara, não são. Não são todas, algumas delas vão ser simplesmente rancor mesmo, simplesmente eu não gosto dele. Eu gosto que pessoas também falam sobre o Pietro não tá na Fórmula 1, mas ele tinha dinheiro. Mas o Gene Haas não queria ele. Ele queria, tá entendendo? Tipo, eu gosto do Kevin Magnussen, eu gosto do Nico Hülkenberg, e aí, você vai fazer o quê? Sabe, tipo, eu tenho dinheiro, mas eu não quero você. Então, assim, são vagas muito A equipe difíceis. é minha, a equipe é minha, eu que mando, eu comprei essa vaga, eu coloco quem eu quiser. Exatamente. E assim, sobre o Oscar Piastri ter fechado uma porta também, né? Tipo, todo ano a gente vê aí um monte de joias raras da base ficando sem vaga na Fórmula 1, ali desesperados por uma vaguinha, nem que seja reserva. Então, tipo, Oscar Piastri, ele tava assim, eu ganhei a Fórmula 3, ganhei a Fórmula 2, eu sou o melhor piloto da história. Eu acho que ele tava, tipo, se sentindo. Claro que não foi legal o que o Alpine fez, mas ele tava se sentindo. Cara, mas assim, tem um monte de outros pilotos aí ganhando tudo, sabe? Eles, ano que vem, vão estar ali disputando
uma vaga desesperados. Então você já não vai mais ser tipo aquele menino da base prodígio, sabe? Tipo, cadê ele agora? Agora ele já se perdeu no meio de muitos de outros nomes. Então, assim, isso é uma coisa que me surpreendeu muito o De Vries ter conseguido uma vaga na Fórmula 1. Sim. Porque ele ganhou a temporada de 2019. Então, foi muito. Assim, ele já ganhou numa temporada que não foi super disputada, né? Não era uma temporada com grandes nomes brilhantes do automobilismo. Beleza, ele fez uma carreira legal na Fórmula E, mas a última temporada na Fórmula E dele foi, assim, péssima. Ele foi um péssimo piloto em questão, assim, de pilotagem ética mesmo. Ele fez várias coisas, assim, feias mesmo na Fórmula E. Então, quando eu vi que ele conseguiu uma vaga, eu falei, pô, cara, não acontece com todo mundo. Não acontece. Ele realmente tinha ali, tipo, costas quentes, igual a Pri falou, contato pra conseguir. Porque não basta, hoje não basta você ser campeão da Fórmula 2. Você ter feito uma temporada brilhante, você estar numa academia. É 20 vagas. E não é todo ano que se aposenta gente, não é todo ano que sai pessoas, não é todo ano que a equipe está disposta a apostar num nome totalmente novo. Porque, querendo ou não, quando a equipe traz um nome fresco, ela tá apostando em algo totalmente novo, né? Então, é uma situação bem complicada. E realmente, ser piloto de Fórmula 2, da Fórmula 3, não te. Infelizmente, não te garante um ano de Fórmula 1. Pois é, e falando ainda sobre a situação, sobre o que comentaram mais cedo, eu não lembro se foi a Pri ou a Carol, mas aí falaram sobre como ele lidou com isso, né? Sobre repensar academias e etc. E aí me lembrou também que ele falou sobre os contratos, né? Que ele disse que mudaram. Essa cláusula de como eles iriam se relacionar com a equipe, etc. Eu acho isso muito bom de verdade, porque a academia da Alpine tem alguns pilotos super talentosos nas mãos deles, né? A gente tem aí na Fórmula 2 o Jack Duggan, australiano, está como reserva na equipe, e ele é super talentoso. Apesar de não ter a melhor equipe, o melhor carro, ele tem um talento grande aí. E a gente também tem o Vitor Martins, que assim, eu tô adorando assistir o Vitor Martins correr nas últimas etapas. E eu espero ver muito mais dele nesse ano. E eu acho que provavelmente no ano que vem também na Fórmula 2, porque querendo ou não, ele subiu para a Fórmula 3 agora. Subiu da Fórmula 3 agora, no caso. E aí eles têm, além de alguns pilotos na Fórmula 3, eles têm uns jovens pilotos que tem potencial para virar piloto de Fórmula 1. Eu falo isso com toda a certeza do mundo, principalmente para o Vitor Martins. Então, eu acho que tudo isso, como ele falou, rendeu alguns aprendizados para a Alpine, que querendo ou não, ainda é uma equipe nova, que ainda é uma equipe que está muito fresca ali na Fórmula 1, e que eu acho que eles ainda podem conquistar algumas coisas. Para mim, eles não têm cara de campeão da Fórmula 1, se eu sou bem sincera. Porém, assim, a aparência não é o que basta. Talvez eles possam evoluir muito mais aí e trazer algumas joias bem legais para a Fórmula 1. Ô, Lau, tu falou da academia da Alpine, eu me lembrei, né? Porque a Alpine tem um programa bem legal de apoio a mulheres também no automobilismo, que eu acho super legal. E tem tipo a Evie Pulling ali e a Alice Powell como coach. Mas, enfim, ela tem programas bem legais. E aí eu me lembrei também que ela mudou o status, né? Alguns pilotos que eram da academia, eles tiraram, né? Eles deixaram menos piloto nas academias e eles viraram tipo. É como se fosse academia, mas não é, porque eles são patrocinados pela Alpine, eles usam lá o centro de treinamento da Alpine, mas eles são tipo filiados. Inclusive, tava no site deles a diferença clara entre eu tenho esses pilotos da academia e eu tenho esses pilotos aqui. E eu me lembro de ver isso e eu fiquei assim, o quê? Por quê? E eu me lembro de ver isso porque eu acho que alguém comentou na época do Caio Collet que não era mais academia. E aí eu fui checar pra ver se tá. Então, peraí, como assim? E aí eu vi que tinha, tipo, a academia e os pilotos. Mas, tipo, é como se fosse academia, só que talvez o tipo de contrato seja diferente, justamente por eles estarem com o pé atrás de ficar
e aí bancando alguém na academia, e aí, enfim, não sei. Mas eu acho super legal a Alpine manter o programa de pilotos ali, eu acho super legal. A Evelyn vai correr na F1 Academy, então, assim, fala pro Carol. Realmente, tem diferença porque, por exemplo, o Caio ele corre com o escudo da Alpine e não tá aqui na página da Sim. academia. Tem outro brasileiro, que é o Matheus Ferreira, que tá na Fórmula 4, mas o Caio não está, realmente. Eles recebem um apoio ali, mas não são da academia. Tipo, eles não têm mais aquele vínculo e aquela obrigação com a academia. Não sei lá se isso é bom ou ruim. Eu já entrevistei piloto que disse que não achava bom ter contrato com a academia porque prendia muito. Já outros disseram que a academia era boa, porque era tipo uma garantia de que você ia estar, sei lá, pelo menos reserva, era um contato bom, né? Então, eu não sei. Eu acho que entre os próprios pilotos tem essa discussão, assim, de academia. Essa discussão acho que ela vai ser eterna, né? Que, por exemplo, o Drugo correu a carreira inteira sem academia, o que possibilitou que ele tivesse. Ele ficou naquele limbo de tipo, o que faço? Mas possibilitou que ele tivesse um contato fácil com a Aston Martin. Né? Tipo, ele não tinha uma barreira, tipo, não, tô ligado com essa equipe, talvez eu vá pra Aston. Então eu acho que tem termos e termos, assim. Eu acho que varia muito também do que o piloto quer, eu não sei. Porque às vezes, muitas vezes você pode estar, tipo, numa academia da Alpine, numa academia da Ferrari, por exemplo, que tem um programa dentro do Endurance grande, que você pode querer seguir carreira pro Endurance. Daí talvez para você valha a pena. Mas Pois é complicado. A gente viu isso com vários pilotos, querendo ou não. O Alex Albon ficou preso muito tempo. A Red Bull acabou ficando um ano aí sem assento. A gente viu isso com o Nick DeVries, querendo ou não, ficou muito tempo ligado a Mercedes e conseguiu uma vaga na AlphaTauri, né, que é basicamente a da Red Bull. Então, são muitas possibilidades e outra coisa foi o Felipe Drogovic, que não tinha nenhuma, e ele conseguiu uma ligação muito legal com a Aston Martin, hoje está aí aprendeu um pouco, ainda pegou o Sebastian Vettel ali na equipe, e hoje está aprendendo um pouco mais com o Alonso, assim como o Gabriel Bortoleto está aprendendo muito com o Alonso, teve reunião com ele no GP da Austrália, enfim, como a Primi disse mesmo, são muitos contatos, muitas possibilidades, porque a gente, e aí a Carol entrou num assunto legal, que é que a gente vê muito os pilotos de Fórmula 2, Fórmula 3, ligados à Fórmula 1, quando alguns talvez não queiram isso, talvez eles pensem em seguir carreira para, sei lá, Indy, tá lá o Grosjean, o Callum Ilott, quando foi esse final de semana, teve Indy também, e aí assim que terminou, não, desculpa, foi assim que terminou a estoque. Aí meu pai colocou lá na Indy e ele só piloto conhecido ali, sabe? Tipo, o Grosjean, como eu disse, Ilott, o Marcus Armstrong, que não é o melhor nome para citar aqui, mas que tá lá também, que é conhecido da Fórmula 2. E aí existem, tipo, várias possibilidades no mundo do automobilismo, então é bem interessante a gente analisar um pouco isso, tirar um pouco essa nossa bolha da Fórmula 1, assim, eu tô tentando tirar aos poucos, porque eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com outras categorias que não fosse a Fórmula 1, fui tirando isso para Fórmula 2 e Fórmula 3, tô tirando isso agora para Stock e assim vai. Mas eu acho que é muito legal, assim, que agora a gente já tem jovens pilotos que eles já almejam outras categorias. Porque a gente pensava assim, o cara ele entra no kart, ele quer Fórmula 1. E tá tudo bem. Mas eu, ano passado, conversei no final da Fórmula 4 com o Nicolas Giafone, né, o filho do Giafone. E foi muito legal a gente tendo um papo com ele. E, cara, ele totalmente planejou a carreira dele para chegar na Indy. A categoria de high level que ele quer é a Indy. Tanto que agora ele tá nos Estados Unidos e ele vai começar a fazer, que tem que é tipo a Indy Career, né, que tipo, tem vários níveis. E ele foi para lá e começou a trilhar isso.
E eu achei muito legal, porque ele falou assim que não, que em nenhum momento ele pensou em Fórmula 1. A categoria que ele quer é a Indy. Então, eu acho que novos nomes já estão vindo com outros olhares, sabe? De que, tipo, não é só a Fórmula 1 que vai te oferecer você ser um grande piloto, você ser um grande nome no automobilismo. E imagino também que para ele, se surgisse a vontade de correr na Fórmula 2 ou na Fórmula 3, ele poderia correr, mas com o outro objetivo, né? Que, eu tô aqui por experiência, por crescimento, mas eu vou para um outro caminho depois daqui. É, exatamente. Porque, cara, eu acho. Por um lado, eu acho bom eles terem esse pé na realidade. Porque é igual a Pri disse no começo, e a gente já reforçou várias vezes, são 20 vagas. É só 20 vagas. Então não é todo mundo que é Oscar Piastri que tem 2 vagas na mão. Fala assim, ai, pra onde eu vou hoje? Então, normalmente os pilotos é muito tempo de negociação para ter uma vaga e muito tempo de negociação para manter essa uma vaga. E é realmente uma carreira bem complicada de chegar e manter. Gente, prosseguindo, mudando de assunto, quando ele fala ali sobre a escolha do Otmar, ele fala ali, enfim, sobre o trabalho do Otmar e tudo mais, e aí ele fala sobre a escolha dele, né? Que ele, assim, não foi muito difícil escolher ele, eles tinham uma lista lá de sei lá quantas pessoas e escolheram o Otmar por causa dos resultados dele na Force India, Racing Point, enfim. Então, eu achei bem interessante isso, porque eles olharam o resultado dele, assim, pra escolher ele. Eu não achei que tinha sido desse jeito, não. Eu achei que também era, tipo, igual a escolha de pilotos ali, mas pelo visto escolheram ele pelo resultado dele. Eu acho que o Otmar ele é um diretor meio subestimado para mim. Porque eu consegui acompanhar o trabalho dele por alguns, acho que 2 anos, ou mais, um pouco. Eu estava acompanhando um pouco antes do Vettel entrar na Aston Martin, e nos 2 anos que o Vettel entrou na Aston Martin, eu acompanhei muito mais. E, assim, eu achei o trabalho dele muito legal, de verdade. É difícil a gente analisar o trabalho do diretor de equipe, porque não depende só dele, muitas coisas. Porém, eu achei o trabalho dele, assim, de uma... Sabe, é muito diferente do trabalho do Toto Wolff. É muito diferente do trabalho do Mattia Binotto, que ele estava lá. E, assim, muito diferente do Andreas, da McLaren, quando ele estava lá. Então, assim, foi uma coisa que eu achei muito interessante. E o ano passado foi o ano que eu tive mais tempo, assim, para analisar isso. Eu acho ele de uma ética muito legal, como ele trabalha com os pilotos, como ele trata os pilotos, como ele cumprimenta a equipe, assim, antes de começar a corrida. Eu acho ele uma personalidade que a gente deveria, talvez, observar mais. E aí eu, obviamente, entendo quando a Pri fala que ela não achava que ia ser por causa dos resultados. Porque, querendo ou não, eu acho que é a mesma situação dos pilotos. Ele estava ali em uma equipe de meio de grid, sabe? E ele sempre meio final, né? Ali em 2022. Então, é meio difícil entender o trabalho dele nessa equipe, porém eu achei bem legal. Então, para mim é totalmente compreensível como o Lawrence Rossi ele conseguiu ver o trabalho dele, do Otmar, e como ele conseguiu escolher o Otmar. E eu não vejo, assim, um nome que seria tão bom quanto o Otmar para a Alpine. Eu não vejo o Andreas na Alpine, porque ele não tem o caráter, assim, eu digo caráter tipo personalidade, traduzi errado. Personalidade para Alpine, ele tem uma forma de administração muito rígida, talvez, se eu posso dizer assim, muito certa e metódica, é o que eu não vejo no Otmar. O Otmar é um chefe muito mais que dá mais liberdade para os pilotos, que dá mais liberdade para a equipe, e eu
prefiro, assim, o gerenciamento como eu acho que o Toto Wolff é mais do que o Christian Horner, que é mais parecido com a administração do Andreas, e assim vai, sabe? É de equipe para equipe o que funciona com cada um, com cada piloto, com cada, sabe, personalidade de equipe também. Mas eu não vejo outro nome ali. Gente, eu sei. Nós estamos há muito tempo conversando. A gente já tá enchendo o saco da Carol aqui. Daqui a pouco ela não aguenta mais a gente. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque quando ele fala ali do PU, né? Power Unit. E, enfim, ele faz um monte de pergunta técnica ali que eu vou perguntar pra Carol, se ela souber. Porque ele entra com esse assunto, assim, como, assim, esse assunto vale uma pergunta e uma resposta longa. E eu não dava tanta importância. Quer dizer, de vez em quando eu vejo ali, tipo, fulano trocou. E eu fico, tá, sei lá o que isso significa. Espero que o carro ande, vá pra frente, sei lá, não sei. Vai correr mais? O meu piloto vai estar na frente? Então tá ótimo pra mim, tá entendendo? E aí, mas enfim, ele dá longas respostas ali sobre o PU e ele pergunta, tipo, enfim, se é tão importante assim. E aí ele fala de ter uma segunda unidade. Enfim, Carol. Eu acho interessante que ele faz a pergunta, assim, sobre ter outra equipe tendo um motor Alpine, né? Porque a Alpine hoje, ela só tem ela com motor Alpine. Uhum. Então, eles falam justamente sobre isso, de se é importante, se não é, se tem previsão. Porque quando você tem mais de uma equipe usando o motor da sua marca, são mais dados que você tem. Uhum. Então você tem mais noção de como o seu motor está se comportando. Então você tem mais noção, porque você não fica só dentro da sua equipe com os seus dados. Eu não sei exatamente quais são os acordos de fornecimento que são feitos, mas com certeza tem a parte de retorno de dados para a equipe de fábrica. Então, você pense que hoje a Mercedes ela tem 4 equipes com motor Mercedes. Então, assim, ela tem muitos dados diferentes. Porque é um mesmo motor, uma mesma PU, em 4 equipes, com 4 aerodinâmicas diferentes. Então, você vai ter um perfil, você consegue mapear muita coisa. Uhum. E isso que a Alpine hoje é um negócio mais complicado, porque eles só têm eles. Eu já ouvi várias vezes eles falando assim que eles pensam e não pensam de ter outra equipe com motor Alpine, de ter alguma equipe ali irmã, né, alguma coisa assim. Eu acho que seria importante para a equipe, para um desenvolvimento total, assim, porque realmente engenharia é sobre dados, melhoramento de motor é sobre dados. E a Alpine ano passado sofreu muito com o motor. Imagine, o Alonso ele fumaciou o motor na segunda corrida em Jeddah como se fosse um foguete. Então, por mais que um dado totalmente aleatório aqui, já que estamos falando para a Alpine foi a única equipe que ainda não trocou componente de motor. Teríamos uma Alpine com motor confiável este ano? E só ela vai saber? Porque afinal só ela tem o motor. Só ela tem. Então, essa questão de PU, ela é bem complexa, na verdade. Mas eu vejo assim, que a Alpine ser sozinha não é nenhuma vantagem. Não é nenhuma vantagem. Porque é vantagem você ter equipes com o mesmo motor que você. Principalmente se você é o fornecedor, você é a equipe fornecedora. Porque você vai receber muitos dados. Você vai conseguir melhorar esse seu motor de N maneiras. Então, não sei o que eles planejam. Ainda mais agora que para 2026 tem uma galera querendo entrar. Tem mais fornecedora que equipe, porque a Honda tá lá com o nome dela e a gente não sabe para onde que a Honda vai. Ela tá tipo assim, estou aqui. Pra onde vou? Não sei. E... pode falar. Não pode falar, Bri? Não, eu esqueci. Fala. Carol, e tipo assim, porque eu não entendo nada de engenharia dos carros da Fórmula 1, tô tentando aprender um pouco mais. Tu acha que, no caso, tu acha não, né? Porque tu deve saber, mas esse rolê aí de ser fornecedora de motor,
Isso ajuda a identificar, tipo, qual é o problema do carro, caso esteja numa situação, estou numa situação ali da Mercedes. Ajuda a identificar qual é o problema do carro, se é a unidade de potência ou é a aerodinâmica, tanto não só para a fornecedora, mas para quem recebe também, ou não faz diferença para isso? Eu acredito que sim. Sim, porque em teoria é o mesmo motor, né? Eles fornecem a mesma coisa. É um padrão. Então, assim, se, sei lá, tem 3 outras equipes que estão usando o mesmo motor, eles não tiveram problema no motor, mas o seu carro tá com alguma coisa. Sabe? Você já consegue, tipo, será? Eu não sei se vocês lembram, no começo do ano passado, todo mundo tava desconfiado com o motor Mercedes, porque todas as equipes de motor Mercedes estavam ficando para trás. Daí teve uma atualização. Todo mundo falou assim, será que é do motor? Será que não é? E daí as equipes, elas deram uma equilibrada. Elas saíram lá do fundão. Então, sim, faz diferença. Faz diferença nisso. Até pra você ter noção, pra mapear erros. É isso, você consegue mapear erros, consegue mapear acertos. E é bem importante. E eu acho que a Alpine, depois que ela virou Alpine, né? E foi o último ano que a Renault forneceu também pra McLaren, que a McLaren tava com a Renault. Então, eu acho que deve fazer falta para eles ter mais uma equipe com o mesmo motor para ter esse tipo de troca, assim. Ô, Carol, é uma dúvida também que eu tava. Eu acho que eu li esses dias, mas enfim, posso ter me enganado. Hoje as equipes usam exatamente o mesmo motor. É exatamente o mesmo, né? Eles não dão uma versão antiga do motor. Em teoria, é para ser o mesmo motor, porque eles têm que passar por aprovação, né? Tem que passar toda a aprovação. Em teoria, usam todos o mesmo motor. Não é para ter diferença. Nos anos 2000, eu lembro que eu assistia e muito se falava, tipo, a equipe está usando um modelo antigo do carro da equipe tal, sabe? Acontecia muito isso entre a Ferrari e a... Não vou lembrar qual era a outra equipe agora. Mas falava-se muito isso, né? Tipo, tá usando um carro antigo, tá usando peças antigas. Hoje, em teoria, não pode rolar isso com o motor. E isso Não é pode. desde quando? Tu sabe? Não sei dizer, Pri. Será que é bem recente? Porque eu tô pensando no desempenho da Haas também, sabe? Talvez tenha sido do último regulamento de motor pra cá, de Que aí 2014. eu pensei, agora a Haas tá com um motor decente. E aí ela tá conseguindo, enfim, Porque você pontuar. vê, por exemplo, 2020, né? Que a Ferrari veio com aquele motor péssimo por causa de alguma coisa que ela fez em 2019. E daí, em 2020, ela veio com aquele motor horrível. E você percebeu que a Alfa Romeo e a Haas pagaram o preço daquele motor horrível da Ferrari. Uhum. Né? Enquanto a Honda não estava acertando o ponto do motor para a Red Bull. A AlphaTauri estava lá capengando junto com o motor. Então, obviamente que como é feito o acerto, como é feito a aerodinâmica do carro, todo o resto ele vai contar. Mas em teoria os motores é para ser o mesmo. É para ser eles fornecem ali todo o conjunto de unidade de potência. Uhum. Não, entendi. Me tirou as dúvidas. E eu lembrei no meio da pergunta da Laura. Podemos seguir pro fim, porque eu acho que a gente já saturou. A Carol não aguenta mais, ela vai sair daqui falando, tipo, Tá de boa. cara, eu não sabia que ia ser tão longo. Tá, então, na verdade, era só pra finalizar lá a entrevista dele e voltar no que eu tinha comentado lá no início, que, enfim, ele fala ali do tempo que ele passou nos Estados Unidos, como ele gosta muito dos Estados Unidos, né? E aí ele, tipo, nas últimas respostas dele lá, ele agradece, tipo, a Liberty Media, que tá fazendo, tipo, uma propaganda enorme nos Estados Unidos, agradece a Netflix, e, enfim, sabe, tipo, umas coisas que a gente fica meio com o pé atrás, tipo, não sei se eu gostei do resultado do Drive to Survive, e ele tá tipo, não, excelente, para as vendas, isso é maravilhoso, sabe, tipo, por favor,
quantas corridas nos Estados Unidos, faltou ele falar assim, por mim o calendário fica inteiro lá. Eu senti um ar de public post, sabe? Eu senti muito. Quando a blogueira começa a falar muito bem de um produto, e que ela fala, ai, meu, eu passei na cara e deu super certo, olha isso aqui. Eu senti muito ar de public post aquele final, assim, tipo, tô vendendo aqui o peixe da Liberty Media com a Fórmula 1. Cara, totalmente. Não, e aí ele falando assim, porque eles amam Fórmula 1. Quem? Você não confundiu a parte da América? Não foi a América do Sul, será? Porque eu acho que a gente ama muito mais, tá entendendo? E, enfim, só não temos dinheiro, mas, poxa. Mas eu vou dizer assim, que tipo, talvez ela não esteja se popularizando da forma que eles esperam, mas os ingressos pros GP tá vendendo. Porque assim, gente, GP, principalmente Miami e Las Vegas, é um absurdo de caro. O GP de Las Vegas é o mais caro. Se não me engano, o inicial do GP de Las Vegas é $1.000 e poucos, tipo, o ingresso mais barato. E é pra ver num lugar bem mais ou menos, assim, né? Nem então, sabe tipo, quem vai ver também ainda. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe qual é o público americano que está consumindo Fórmula 1. Eu acho que isso ainda não se tem mapeado. Porque, por exemplo, a gente sabe que o público que consome no Brasil, consome na Austrália, que é um público muito apaixonado também, é o público que vai da classe D à classe A. A gente sabe que pega um range, assim. Já nos Estados Unidos, a gente ainda não sabe muito bem. Será que esse público não ficou só lá nas elites? Que daí, realmente, isso não é popularização, né? Certo que para venda de Alpines, que é um carro de luxo... Agora a gente compreendeu o que quis passar. Gente, o ingresso de Las Vegas, por exemplo, caríssimo. Ou seja, é o meu público. É o público que compra Alpine. Cara, eu não duvido nada daqui a alguns anos, porque eu tava refletindo agora, exatamente agora. Deve ser excelente para essas equipes ter o carro como safety car, né? Porque é o carro esportivo que eles vendem. Nossa, a Alpine deve estar doida para querer em algum GP botar um safety car deles. Sim, tanto que a Mercedes ela dominou por anos, mais de década, que o safety car era Mercedes. Eu não sei que acordo que Papa Stroll conseguiu, que enfiou a Aston Martin, mas deve ter sido de muito dinheiro para colocar, porque sim, é uma visibilidade. Por exemplo, olha o tanto que a gente não ficou vendo a cara lá do... Ai, qual que é o AMG GT, não sei o que lá, que é o da Mercedes que tá agora. Não lembro agora o nome completo dele. Quanto que a gente não viu esse carro corrida passada? Gente, e digo mais, tá? Pode ser meio teoria da conspiração aqui, mas assim, essa quantidade de bandeira amarela, safety car rodando. A Liberty Media tá ali. Quando tá a gente fala tipo, dinheiro, cara. Eu quero meu carro rodando aí. Põe meu safety car pra rodar, que é o que eu vendo. Então... É uma coisa muito interessante que não tem na Fórmula 1, mas a gente vê muito isso em categorias americanas. Que é assim, o cara ele não tem mais chance nenhuma na corrida. O carro quebrou, foi pro pit, ficou 5 voltas no pit, mas eles tacam o cara para voltar a correr. Por quê? Porque mais tempo do carro na pista, onde os patrocinadores que estão no carro são vistos. Isso é uma coisa que não acontece na Fórmula 1, principalmente por causa do regulamento. Mas acontece muito em categoria americana. É muito comum. Não, o cara não tem mais chance de nada, nem pontuar. O coitado vai lá ficar só se arrastando na pista. Não, mas tu vai lá pra pista e vai continuar, porque as pessoas têm que ver os patrocinadores do seu carro. Então tem muito isso. Na Fórmula 1 ainda não tem, mas não duvido. Ainda. E esse papo me deixou com muita vontade de um Beyond the Grid com Lawrence Stroll. Seria muito interessante. Seria business, gente. Nossa, a gente ia sair tudo rico de lá. Eu queria tanto ouvir os conselhos dele. Eu fico 5 horas ouvindo o que ele tem pra falar. Mas me conta. Então você é melhor amigo do Toto e convidou ele pro seu casamento. Sem interesse algum, é claro. Amizade. Eu sei. Amizade sincera. Gente. Não, enfim. Muito legal essa conversa com vocês. Obrigada, Carol, pelo convite. Se você quiser falar aí para as pessoas te seguirem. Enfim,
Meninas, eu que agradeço o convite. Adorei a ideia de vocês desse formato. Dá muito pano pra manga. Achei bem bacana mesmo. Gente, quem não me segue nas redes, só procurar por Polita C no Instagram e no TikTok. E no Twitter por Polita_C. Tô sempre falando de automobilismo. Esse ano estou falando bastante também sobre a Indy, sobre Fórmula 1, sobre Fórmula E. O que tiver correndo sobre 4 rodas, eu provavelmente estarei falando. Estoque também tô falando. Então, me acompanhem lá e, novamente, meninas, muito obrigada pelo convite. São quantas categorias que estão no teu calendário, Carol? Eu olhei assim por cima, Então, amiga, eu não tô falando sobre todas, mas eu mapeei 22 categorias na qual eu criei o calendário, que é as que vão para a agenda semanal que eu posto. São 22. Tanto que as minhas agendas que faz é um amigo meu que eu pago para ele fazer algumas artes para mim durante o mês. E eu falei assim, olha, desculpa, mas eu atualizei o calendário e nós estamos em 22 categorias. Ele, meu Deus, eu falei, pois então. Eu falei, não estou acompanhando todas porque falta tempo. Mas atualmente, as que eu acompanho e estou criando conteúdo sobre, eu tenho Fórmula 1, 2 e 3, Fórmula 4 brasileira, Stock, Copa Truck, VEG, WRC. Vai ter que começar a F1 Academy, que eu vou falar sobre também. sim. Fórmula E e Indy. Bem pouquinho. Então só são 11 categorias, gente. Tranquilo. Gente, é só não dormir. Não. Eu brinco assim que todo mundo fala. Tem muita gente que acha que eu só vivo de criar conteúdo. Eu falo assim, gente, não, é que eu sou louca mesmo. É que eu sou surtada mesmo. A gente tá tentando. Enfim, gente, muito obrigada. Obrigada mesmo, Carol. Quem sabe você não vem aí dos próximos pra gente comentar. Tá devendo comentários sobre o Russell. Pendências. Comentários sobre o Russell. A pendência do Beyond the Grid oficial. Comentar sobre fazer uma entrevista com o Lawrence Stroll. Pra daí a gente tá aqui comentando as fofocas. Com o Toto seria legal. Seria legal também. Se tivesse um atualizado aí. Nossa, porque a Mercedes tá ruim. Imagina um podcast com o Toto. Gente, nossa, queria muito. Enfim, é isso, gente. Nos sigam nas redes sociais. Racecast BR. Se não me engano, é isso. Nossa, a chefe é horrível, não lembro a roupa, mas enfim, é isso. E, enfim, temos aí próximo podcast. Vamos comentar no Beyond the Grid. Eu não lembro qual é o próximo, mas enfim, é isso. Então, é isso. Tchau, gente. Muito obrigada.